Nós vamos iniciar nosso segundo encontro agora, né, na nossa aula eletiva com eu e a professora Célia. Queria agradecer, em primeiro lugar, a professora Célia pela ajuda que ela tem dado, tem sido uma ajuda grandiosa. E a gente vai começar a falar um pouquinho. A ideia central aqui é que os alunos façam esse processo, né? Que os alunos participem, que os alunos nos ajudem. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma certa noção, né, do processo, e depois os nossos alunos queridos vão assumir a diretriz aí. Então, quando eu estava relendo esses 2 primeiros capítulos, eu fiquei pensando nessa configuração do herói, né? Porque, embora no Admirável Mundo... Oi? Dá para ver a imagem ou não? Tá aparecendo a imagem dos slides dos meninos aqui. Só dos meninos? A sua não? A minha eu me vejo no celular aqui. Não, a sua imagem que você mandou para mim. Ah, não, ela não tá aparecendo não, Célia. Tá bom, então, João. Deixa eu desligar aqui. Pode falar, Divã, porque esse telefone já começa aqui. Então a ideia é que vocês, alunos, né, tomem a dianteira do processo, que vocês, aos poucos, conosco, né, façam a leitura e que essa leitura ela não esteja presa somente ao texto em si, mas que essa leitura suscite o debate, suscite a discussão. A leitura ela vai servir como norte, mas ela vai servir também como um pano de fundo. Essa é a ideia, né, de que a gente possa fazer uma leitura sistêmica, uma leitura estruturada da obra, mas que a gente também consiga suscitar debates que estão no nosso contemporâneo, debates que estão no nosso dia a dia. A gente convidou, né, nesse primeiro momento, 2 palestrantes aí, né, que é a Isabela Bispo e o Gabriel Cerqueira, para falarem. E aí eu vou propor para vocês, né, antes de vocês começarem, uma reflexão acerca do herói, né, do herói mesmo, porque se a gente for pensar historicamente, o homem, né, ele sempre projetou a sua humanidade em seres mitológicos, né, em seres que estão para além de si mesmo. Então, nos tempos antigos, né, a gente encontra isso muito na literatura nórdica e na literatura grega, nós tínhamos os deuses, né, os deuses que, de certo modo, eram homens, mas com poderes, né, eles podiam fazer algo a mais, eles podiam ir além do humano, eles tinham a condição e a capacidade de ir além do humano. Isso a gente encontra tanto nas literaturas mitológicas, como nas literaturas clássicas também, né? E mesmo nas literaturas religiosas, né? Então, por exemplo, nós temos os deuses nórdicos, nós temos os deuses gregos, e nós temos a figura, por exemplo, na mitologia hebraica, do anjo, né? Que é um ser também com poder. Então, percebam, esses seres poderosos, eles estão configurados no imaginário popular. E à medida em que a gente vai lendo, à medida que a gente vai estudando, nós vamos criando uma estrutura de pensamento, nós vamos criando um processo no nosso pensamento que absorve esses arquétipos, né, esses modelos. E quanto mais esses modelos eles se apresentam diante de nós, maior a nossa capacidade de lidar com esse mundo simbólico, né, que está o tempo inteiro aparecendo diante de nós. Eu enviei para a Célia uma imagem dos Vingadores, mas não está conseguindo colocar. Eu não estou conseguindo abrir. Não tem problema, Célia. Eu acho que todo mundo aqui conhece os Vingadores, e eu acho que os Vingadores eles dão pra gente a possibilidade de pensar nesse progresso do simbólico, né? Então, por exemplo, no início nós tínhamos os heróis com poderes, né? Os heróis mitológicos, os deuses. Depois, com o passar do tempo, à medida em que a ciência avança, e esse é o ponto, talvez, é o start aí para os meninos falarem, à medida em que a ciência avança, nós temos agora não mais um poder extraordinário, né, um poder mitológico, um poder metafísico. Nós temos a ciência tentando construir esse super-herói, tentando construir esse homem com poderes extraordinários. E aí, se vocês forem pensar, por exemplo, nos Vingadores, né, trazer um exemplo do nosso cotidiano. Nos Vingadores, nós temos alguns personagens, ou alguns heróis, digamos assim, que são heróis graças à ciência. Então, por exemplo, o Hulk, né, ele é fruto de um experimento científico, o Capitão América também é fruto de um experimento científico, aí nós temos os deuses clássicos, né, como o Thor e o Loki,
nós temos os deuses clássicos ali naquele conjunto, e a gente tem o Homem de Ferro, que simbolizaria aí a ciência pura, né? A tecnologia numa relação separada da biologia, não há a ciência alterando a biologia, nós temos ali só a ciência à parte do homem, né? Não há nenhum tipo de alteração genética. Então, é bastante importante a gente pensar que esse processo de Frankenstein, né, do homem tentando transformar-se a si mesmo numa coisa maior do que ele é uma coisa que nasce junto com a ciência. À medida que a gente percebe que a ciência nos dá a condição de fazer coisas que nós não conseguíamos fazer, a gente começa a usar esses elementos científicos para tentar, em alguma medida, progredir. É assim com o avião, é assim com o controle remoto, estou dando alguns exemplos aqui bem rudimentares. Né? E nos últimos tempos, isso tem sido também, tem acontecido nessa relação da eugenia, né? Nessa relação biológica, a ciência influenciando biologicamente os sujeitos. Como eu estava conversando com o Gabriel aqui em off, né, um pouco dessa eugenia tem acontecido já com os animais, né? Sobretudo os animais de pasto, que estão sendo modificados geneticamente para poderem atender à indústria. E essas questões, elas suscitam problemas bioéticos, problemas morais, que a gente vai tentar discutir com o passar do tempo. Então, a minha ideia é que vocês parem um pouquinho para pensar nessas relações, né? E que à medida em que a aula for acontecendo e durante o tempo em que o intervalo de uma aula para outra também, que vocês façam as suas anotações, que vocês reflitam, que vocês pensem nesses problemas que estão sendo suscitados pela ação incisiva da ciência na biologia, no sujeito, no homem, né? Quais são esses limites? Então, agora a gente vai convidar os nossos amigos palestrantes aí, que foram convidados com uma certa antecedência, para falarem um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 2. Célia, você tem alguma coisa a dizer? Não, pode continuar, Gilvan. Então, meninos, fiquem à vontade para começarem. Eu não sei se tem uma ordem entre vocês aí. Lembrando, vocês são livres para fazer a apresentação de vocês, porque esse é o momento em que vocês tomam, né, as rédeas do processo. Então, eu e a Célia estaremos aqui, né, Célia, só para eventuais aprendizagens e questionamentos. Fiquem à vontade, Ok. meninos. Tranquilo, tranquilo. Tá aí, Isabela? Passa Então, pro primeiro... Foi mal. desculpa. O Gabriel ele vai dar início, porque ele vai introduzir o primeiro capítulo e eu vou introduzir o segundo. Tranquilo. Passa pro primeiro slide, por favor. Bom, o capítulo 1, eu diria que é doutor, não sei, mas o professor que aparece, ele vai explicando para uma série de estudantes o modo como eles produzem seres humanos em massa. Eles fazem proveta e eles usam um método chamado processo Bukhanovsky, onde eles conseguem fazer até 96 humanos em um lugar só. O interessante desse processo é que se ele for misturado com um processo chamado, qual é o nome? PodSnap, eles conseguem fazer até cerca de 16 mil seres humanos. E outra coisa interessante que vale ressaltar é que esses processos são utilizados apenas com a galera de classe mais baixa. Bom, tem os alfas, betas, gamas e ys. Os Y são aquela galera que é basicamente o proletariado, e os alfas são os estudiosos e ricos. Bom, eu não sei o que eu falo mais, mas é basicamente isso. Toda essa parte de fecundação com, eu diria que a mãe, essa criação que é feita com os pais, ela é abandonada de toda forma. E toda a criação dos seres humanos é feita em laboratório. Ou seja, tudo que eles gostam, que eles são atraídos, ou coisas que eles odeiam, são feitas artificialmente, tudo pelo Estado. E eu não sei como eles não dão detalhes como eles determinam essa classificação de alfas, gamas, deltas ou ys. Todos os seres que são produzidos dessa forma, eles são bem gêmeos, e pelo que é citado no livro, a diferenciação deles é uma espécie de uniforme ou algo do tipo. É basicamente isso, o primeiro capítulo. E tem algo, né, que, tipo assim, eles se preocupam tanto nessa produção de seres humanos em massa, sim, uma produção em massa,
Porque quando eles criam esses seres humanos, eles não estão criando exatamente seres humanos, mas trabalhadores para eles, né? Tipo, máquinas para faturar dinheiro para a indústria deles, né? Exato. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que, tipo, eles decidem a profissão da pessoa antes mesmo dela crescer. Por exemplo, no primeiro capítulo é citado que, tipo, a galera que vai ser piloto de avião, os óvulos dele, tipo, quando ele tá fecundando, eles ficam em constante rotação para ele se acostumar com aqueles movimentos do avião. E, tipo, o próprio doutor cita, não, esses caras, eles só ficam à vontade quando eles estão de cabeça para baixo. Isso mostra que tem uma manipulação gigante com as pessoas. Tipo, não, a galera não tem liberdade para escolher o que eles vão ser. Desde que eles nasceu já era. Você vai ser um Y, você vai trabalhar em tal coisa, e é isso aí, essa é a sua vida. E eles não questionam isso, porque eles são condicionados desde bebês. E essa parte é da Isabela, que ela tem que explicar como eles são condicionados, isso é coisa do segundo capítulo. Então, é isso que eu ia falar mesmo, que ele introduz depois no capítulo 2, que... Ai, meu Deus, calma aí que minha mãe tá me ligando. Ai, meu Deus. Enfim, eles introduzem no capítulo 2 que enquanto ele tá fazendo a tour, né, o diretor de incubação e condicionamento tá fazendo a tour... Ô, Gabriel, eu acho que a Acho que Bispo ela caiu. né? Mas voltando aqui, com relação a essa questão do condicionamento que você tratou, você consegue pensar num paralelo entre esse condicionamento biológico e eugênico, assim, e os nossos dias atuais? Gente, claro desculpa que minha mãe me ligou, aí desligou a chamada. A Bispo voltou. Depois, então, quando a Bispo terminar, Tranquilo. A gente volta. Suave. Fica à vontade, Bispo. O diretor de incubação e condicionamento, na tour que ele tá fazendo com aquela turma de estudantes lá, ele vai para uma sala onde ele mostra um procedimento que ele faz com bebês ainda, né? Se eu não me engano, os bebês têm só 8 meses, ele faz esse tipo de procedimento, que eles colocam o bebê na frente de um livro com vários animais, né? E flores, e faz eles ver, né, interagir com essas duas coisas, e eles soltam tipo um som absurdamente alto para incomodar eles, para isso se tornar uma experiência traumática e eles pegarem aversão às flores e aos animais do livro, né, e aos próprios livros também. E depois eles ainda dão choque nos bebês. E ele explica para os estudantes que ele faz isso porque os deltas, que eram os tipos de bebê que estavam lá, eles normalmente gostavam muito de ir ao campo. Ou seja, eles pagavam a indústria do transporte para poder ir ao campo, mas o fato do o campo em si não gerava nenhum dinheiro não girava nenhum dinheiro para nenhuma fábrica. Então, eles decidiram criar essa versão porque não dava dinheiro. E tanto que tem uma frase que tá nesse slide, que é o segundo ponto, que ele fala: o amor à natureza não estimula a atividade de nenhuma fábrica. Decidiu-se que era preciso aboli-lo, pelo menos nas classes baixas. E o choque que ele dá é para eles, quando crescerem, ficarem estimulados a quererem fazer esportes em ar livre. E isso daria lucro, porque os instrumentos que você usa, as coisas que você usa para poder realizar um esporte ao ar livre, você teria que comprar. Então, eles transformaram uma coisa que eles gostavam, que era ir ao campo, mas isso não dava dinheiro, em algo que dava dinheiro para alguma indústria, que era esportes ao ar livre. Aí, o professor Gilvan falou no começo sobre o dedo da ciência na biologia, na natureza, e tanto que eu coloquei aqui a última no último ponto desse slide, eu coloquei uma frase que tem no segundo capítulo, que é: o que o homem uniu, a natureza é incapaz de separar. Que ele fala que é exatamente sobre o que o professor falou, né? Porque os caras metem o dedo ali, usando a ciência, usando tecnologia, e acaba rompendo coisa na natureza, e é uma coisa que é o trabalho do ser humano ali, né?
Então acho que é só isso mesmo, assim, que fixou mais forte, assim, dos primeiros 2 capítulos. Bom, meninos, realmente os 2 primeiros capítulos eles são bem curtos, né? Essa frase, Bispo, que você trouxe aí, ela é uma paráfrase de um versículo bíblico, né? De uma concepção bíblica, né? Aquilo que é, Deus uniu, o homem não separa, né? Eles estão fazendo uma paráfrase dessa percepção. E isso acontece muito por causa dessa ideia do cientificismo, né? Você coloca a ciência como a solução para todos os problemas, e aí a ciência, por conta própria, ela não tem uma metafísica. E aí o que acontece? Ela precisa também se tornar simbólica. E à medida em que a ciência avança, para não cair no niilismo, que é o que acontece no Admirável Mundo Novo, alguns símbolos mitológicos e religiosos, eles são captados, eles são tomados. Tem um ponto que vocês trataram que eu acho que a gente pode discutir um pouco, que é essa questão da determinação do sujeito, né? Então o sujeito, ele já nasce determinado, ele já tem uma função social que ele vai cumprir, e ele não pode escolher, né? A ideia de liberdade, ela passa a inexistir, né? Você é livre, livre aí entre aspas, para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Percebam a deturpação do conceito de liberdade, né? O nosso conceito de liberdade pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo, ele está muito ligado à ideia de que eu sou livre para fazer aquilo que eu bem desejar, desde que as minhas ações elas não contradigam e elas não firam de modo algum os direitos de outras pessoas. Lá não, a ideia de liberdade ela é uma liberdade sempre condicionada, né? Tem um pano de fundo determinista. Qual é esse pano de fundo determinista? Você tem que cumprir a sua função social, porque você foi preparado para isso. O Gabriel falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que aparece ali no primeiro capítulo. O sujeito ele vai sendo potencializado cientificamente para cumprir uma determinada função. Então, se ele vai fazer isso, o que o sujeito que vai cumprir essa determinada função precisa ter de qualidades físicas para que ele a cumpra com qualidade, né? Para que ele a cumpra com plenitude? Aí a ciência vai trabalhar nesse sentido. E aí eu proponho para vocês dois e para os demais alunos, caso eles queiram, essa reflexão, né? Será que essa ideia de abrir mão da liberdade em nome da ordem que aparece nesses 2 primeiros capítulos ali de Admirável Mundo Novo e que vai aparecer a posteriori também, ela não está presente nos nossos dias? Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o que tem acontecido no mundo inteiro. As pessoas que já passaram por regimes ditatoriais, por regimes em que a liberdade foi suprimida para que houvesse ordem, pedindo a volta de ditaduras militares. Então elas falam, na época da ditadura era bom, porque a gente tinha ordem, não havia violência. Percebam esse paralelo que existe nesse arquétipo de pensamento com a ideia do Admirável Mundo Novo, que é a ideia de que se for necessário abrir mão da minha liberdade para que eu tenha segurança, e essa segurança ela simboliza papéis sociais determinados, então eu abro. E aí vocês vão começar a perceber que nessas utopias, nessas distopias que nós temos trabalhado, a liberdade ela não é um valor. A liberdade, na verdade, ela é um empecilho, ela acaba barrando a ideia, né, que as distopias promovem. Isso é muito interessante da gente pensar, porque no nosso mundo, pelo menos até agora, a liberdade ela é tida por muitas democracias como um valor em si mesmo. Então, todo homem tem o direito de ser livre, todo homem tem o direito de ser feliz e fazer suas escolhas. Nas distopias, essa liberdade ela só vai acontecer dentro de um limite de condicionamento. E aí o que vocês disseram, né? Primeiro, os bebês começam a ser condicionados para cumprir determinadas funções sociais. E a gente pode problematizar, senhores, isso a partir de várias perspectivas, né? Por exemplo, a escola, né? Os primeiros anos da escola, aquilo que você aprende na escola nos primeiros anos, tem qual finalidade? Te preparar para viver socialmente. O trabalho, né? Qual é o trabalho que você vai executar? O trabalho que você vai executar é o trabalho que você escolheu ou é o trabalho que você conseguiu? Percebam que a ideia de liberdade ela está sempre sendo colocada à prova. E aí há duas concepções de mundo. Né? Uma concepção de mundo que diz que a liberdade é mais importante que a segurança, e outra concepção de mundo que diz que a segurança é mais importante que a liberdade. Nessas distopias que desaguam na supressão quase que absoluta do nosso conceito de liberdade, as pessoas têm uma vida muito tranquila.
né? Se é que a gente pode dizer. As pessoas cumprem as suas funções sociais, elas não têm nenhum tipo de dúvida, porque a dúvida também é jogada para o canto, elas estão sempre cumprindo funções. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, quando vocês estavam pesquisando, se você, e lendo também, se vocês ficaram incomodados com essa noção de coisas determinadas, né, de funções sociais determinadas com relação ao homem. Algum dos dois gostaria de comentar? Qual é a sensação que isso causou em vocês? Sabendo que as pessoas já nascem com uma função a cumprir e que a ideia de liberdade ela parece não ser bem-vinda numa distopia. Os senhores gostariam de comentar, a Bispo e o Cerqueira? Gabriel, Então, eu tava até Bispo? pensando sobre isso, né? Porque, tipo assim, você não, por mais, ele fala assim que eles até mesmo assim, entre aspas, se preocupam na pessoa que vai exercer a profissão se sentir de certa maneira confortável com aquilo que ela tá disposto a fazer. Então, para a pessoa em si, eu acho que ela nunca vai parar, pensar. E é porque eu não terminei de ler o livro direito, então eu não sei como as pessoas são sobre isso, né? Mas a Uhum. pessoa, como ela se sente confortável e ok com aquela vida, ela nunca vai se pronunciar contra, assim. Isso dá uma agonia. Isso é agoniante. Tipo, ninguém tem liberdade. As pessoas são, tipo, máquinas, literalmente máquinas, programadas, pré-configuradas, e elas vão ser aquilo, elas são aquilo. E aí, Bispo, você falou também da ideia do condicionamento, né? Porque eles mudaram os tipos de esportes, porque, se eu não me engano, né? Tô dando spoiler aqui, porque determinados esportes, eles acabavam gerando algum tipo de lucro para a cidade, né? Para o governo, enquanto outros não. Então, o lazer, o esporte, todos esses processos acabam sendo condicionados também, né? Então, o sujeito ele não consegue fazer nada que não esteja estabelecido. Todas as coisas e toda a imaginação, como você mesma disse, está estabelecida e está determinado. Talvez isso sirva para a gente pensar a nossa própria realidade, né? Por exemplo, quais são os lugares em que o cidadão da cidade grande se diverte? Né? E vamos pensar em São Paulo, né? Essa grande cidade. Quando a gente tem alguma folga, os lugares estão todos determinados, né? Então, assim, é o shopping, é a praia, é o parque. Percebam, existe um certo condicionamento também. Só que a diferença, e aí talvez a gente possa pensar nessa diferença, é que a gente não sente nenhum tipo de determinação, a gente se sente livre. E aí no texto, né, nos dois primeiros capítulos, acho que no segundo capítulo, ele vai dizer assim que uma das ideias do condicionamento é fazer as pessoas amarem a condição social na qual elas estão. Percebam que interessante. É importante fazer com que as pessoas elas amem o jeito que elas levam a vida e diante das condições que elas têm. Senão Por quê? também elas Porque vão se revoltar, né? exatamente, exatamente. Se elas perderem essa condição, o que acontece com elas? O que vocês acham que aconteceria se as pessoas começassem a questionar essas determinações? Né? Por exemplo, no próprio Admirável Mundo Novo, eu não sei se vocês perceberam, mas os jovens que estavam ali ouvindo, né, aquela apresentação, eles nos espantaram quase. Né? A gente está lendo e a gente fala, puxa, né, será que as pessoas não. E é o que você falou, como eles não conhecem outro mundo, aquele mundo que eles estão vivendo ali, parece que é um mundo natural e é o um mundo como ele deve ser. E dá para a gente pensar, né, e aí eu gostaria que vocês comentassem, caso vocês queiram, se isso não acontece com a gente também. Né? A gente está tão acostumado a viver de um determinado modo que os outros modos, né, que as outras formas de viver, nos parecem estranhas. Né? Parece que está errado o outro jeito. Né? A gente pode pensar no estrangeiro, a gente pode pensar na pessoa que tem uma visão diferente da nossa. Então, assim, será que a gente não se acostumou? O que vocês acham? Professor, com licença, eu pensei também, Moisés, eu pensei também pelo lado que não existia a questão da filosofia, né? Porque, tipo, todos tinham o mesmo senso e não teria ninguém pra ver o senso comum e tentar, tipo, ter outra opinião, debater sobre, né? Exatamente, Moisés. Tem um momento, Moisés, que eles. Eu estava até falando com o Cerqueira antes de começar a gravação. Tem um momento que eles falam.
importante para a sociedade não é o filósofo, não é quem pensa. Essas pessoas elas só atrapalham. Importante é quem produz. Eu não sei se vocês conseguem perceber a dimensão dessa coisa. É a ideia de que se você não é produtivo, você não tem valor. Aí, quando a gente vai estudar os direitos humanos, quando a gente vai estudar o processo histórico que se dá, sobretudo após o Iluminismo, após a Revolução Francesa, a gente percebe que o homem ele tem valor em si mesmo, não por aquilo que ele produz. E aí, o Admirável Mundo Novo, ele está nos sinalizando algo, porque a nossa sociedade ela está dizendo o quê para a gente? Olha, tem valor quem produz. E isso é um problema, porque a gente tem as pessoas que estão fora dessa, entre aspas, capacidade produtiva. Essas pessoas, então, são menos valiosas do que aquelas que produzem. Então, a gente pode pensar, por exemplo, as pessoas que estão à margem da sociedade. Elas não têm valor, então, porque elas não produzem. Aí, se a gente não se cuidar e se a gente não filtrar e não refletir, a gente corre o risco de reproduzir os mesmos valores dessa distopia. Olha que coisa interessante, né? A gente assiste a gente lê a distopia, a gente assiste as distopias com um certo estranhamento e a gente fala, poxa, mas essas pessoas elas não se incomodavam de viver aquilo que elas estavam vivendo, só que a gente consegue encontrar vários elementos dessas distopias dentro da nossa realidade e a gente naturaliza também. Né? Então, percebam, é interessante também notar que os homens que não nasceram já são condicionados pelos que nasceram. Então, quem nasceu determina o modo de vida de quem ainda não nasceu. Por quê? Porque tem um poder biológico, né? Tem o poder da eugenia. Isso é muito problemático também, né? Porque você está tirando o direito das pessoas viverem uma vida como você viveu. Então, a gente pode pensar nessa eugenia também. Né? Eu lembro que há um tempo atrás aconteceu uma coisa em São Paulo que gerou um debate enorme, que foi a retirada dos moradores de rua do centro da cidade. E aí havia ali uma discussão enorme. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Só que, ao invés de, entre aspas, ao invés de retirarem os moradores de rua e os encaminharem numa certa direção, né, darem a eles condições de viverem suas vidas e recomeçar, enfim, tirava de um lugar e colocava no outro. Né? Só afastava eles do centro da cidade. Era um processo eugênico também. E isso gerou uma grande discussão, um grande debate. Por quê? Porque queria-se que o centro da cidade ficasse bonito. Ou seja, não estava se resolvendo o problema, estava se varrendo o problema para debaixo do tapete. E aí, com o passar do tempo, nessas distopias, isso acaba acontecendo de uma forma tão organizada que quem está dentro da distopia nem percebe mais. Naturaliza-se a coisa. Né? Então, eu acho que esses 2 primeiros capítulos, vocês foram heróis aí, porque vocês tiraram bastante coisa. Né, desses 2 primeiros capítulos, porque não tem tanta coisa assim, mesmo porque é a apresentação do roteiro, né? Como eu disse para vocês, o Admirável Mundo Novo ele opera sob a lógica do roteiro de cinema mesmo, assim, é uma coisa meio roteirizada. E aí eles estão ali apresentando o que os personagens veem como natural. E aí a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem é: o que nós temos naturalizado? Né? Será que a gente do mesmo modo como as pessoas que ali vivem, nós não naturalizamos coisas que não deveriam ter sido naturalizadas? Será que a gente está pensando criticamente a nossa realidade? Porque, é claro, né, como o Gabriel falou, eles todos eram irmãos, né? Ali você está criando ali um conjunto de pessoas que têm o mesmo gene, eles são todos irmãos. E aí, como não há fecundação por meios naturais, serem irmãos ou não muda nada. Mas por que eles tinham que ser irmãos? Né? Era importante que eles fossem parecidos, porque o diferente não é bem-vindo nas distopias. O diferente é sempre mal visto. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: será que isso não acontece também nos nossos dias? Né? A gente não tem visto aí xenofobia, racismo e tanta coisa acontecendo. Será que, de certo modo, não somos nós, sociedade, rejeitando o diferente? E aí a pergunta é: será que nós somos tão diferentes assim dessas distopias? Né? Porque eles planejam de maneira eugênica os sujeitos para que todos nasçam igual. Eles todos sejam iguais, na verdade, né? Nasçam iguais. E aí nós, como não podemos fazer isso, nós encontramos outros meios de impossibilitar a presença do diferente. Então, eu acho, senhores, que a gente pode pensar, a gente pode refletir sobre isso também.
Será que nós, enquanto sociedade, estamos sabendo lidar com os diferentes? Será que o Admirável Mundo Novo ele não está apontando numa direção importante para nós também pensarmos? Né? Que é, como eu lido com o diferente? Com o estrangeiro, com o homossexual, com o nordestino? Como eu lido com as pessoas diferentes? Eu acolho elas e peço que elas nos aceitem também e vivemos todos em plena comunhão, em plena tolerância, ou a gente se fecha em guetos? Né? A gente se fecha em guetos, porque nós ainda não podemos impedir que pessoas diferentes nasçam, como acontece no Admirável Mundo Novo. Mas, de algum modo, o fato delas nascerem também não é incômodo para muitas pessoas na sociedade? Então, assim, eu acho que esse livro ele vai nos dar a condição de pensarmos tanto na realidade fictícia que está diante de nós, quanto na nossa própria realidade mesma, né? Nisso que está acontecendo nos nossos dias. A distopia, ela não aponta só para si mesma, ela aponta na direção do real também. E aí a gente pode pensar aí em qual medidas nós podemos tomar de maneira reflexiva para que a gente não se torne uma distopia. Né, para que a gente não impeça o novo, para que a gente não naturalize o contraditório, a uniformização e aceite o contraditório. Com relação a isso, os senhores têm algum comentário? Tem uma frase aqui que eu anotei que eu acho que ela é bastante interessante, né? É um recorte, na verdade. Está no primeiro capítulo e diz assim, ó, um dos principais instrumentos da estabilidade... o processo Volkanovski, né, é um dos principais instrumentos da estabilidade social. Percebam, para que o mundo viva em paz, decidiu-se abrir mão do diferente. Então, assim, para que haja uma determinada paz, uma determinada ordem social, os diferentes foram excluídos. E aí eu pergunto para os dois palestrantes de hoje, né? Será que nós estamos sabendo lidar bem com as diferenças? O que vocês acham, senhores? Eu acho que ainda não estamos sabendo lidar o que deveria, mas que está bem melhor do que anos atrás, né? Sim, sim. Você concorda, Gabriel? Célia, também, se quiser falar. Sim. Alô, tá conseguindo me ouvir? Sim. Tipo, um exemplo que eu acabei lembrando aqui, que você tinha falado sobre, é difícil você ver alguém meio que sair desses padrões de vida, tá? E um exemplo que eu lembrei disso foi a galera hippie lá dos anos 70. Eles saíam por aí viajando, não trabalhava, fazia aquelas bugigangas lá e vendia, e por causa disso eles foram, tipo, marginalizados. Ah, não, esses caras são vagabundo, não sei o que, tá ligado? É um exemplo dessa marginalização de quem vive diferente. Por quê? Tipo, os caras não faziam mal a ninguém, mas eles não produziam, então vamos marginalizar. E uma coisa que eu achei, tipo, irônica no livro é que é, tipo, todo mundo gêmeo, tipo, você vê que normalmente, com a diferença, tem pessoa que, fulano, ele é melhor em tal coisa, fulano tem uma aptidão para tal coisa, mas, tipo, todo mundo é gêmeo, é todo mundo igual, tipo, não tem por que um gêmeo ser mais apto a alguma coisa e outro ser menos, eles são gêmeos, são idênticos. Isso é muito irônico, na minha opinião. Muito bom, muito boas observações que vocês fizeram aí. E aí, eu acho que para a gente se encaminhar para o fim, a gente pode pensar, por exemplo, numa outra questão, né? Que é a própria ideia de educação. Né? Porque esse condicionamento que vocês estão vendo no livro, e quem ainda não começou a leitura, eu convido a fazer a leitura, porque é um livro bastante interessante, é um clássico moderno. Esse condicionamento que nós vemos, né, esse condicionamento eugênico, biológico que acontece, ele é um condicionamento que diz respeito a um tipo de educação social. Então, os sujeitos eles têm que eliminar a capacidade de refletir, a capacidade crítica e obedecer e atender aquilo que foi determinado para que eles o façam. Isso nos faz pensar também nessa noção que se tem nos dias modernos de que a educação ela só serve para você trabalhar. Então, eu ouço muito isso, né? Eu vou estudar para eu poder ter um bom emprego. É claro que o bom emprego e exercer uma função econômica está no horizonte de todas as pessoas. Isso é óbvio. Mas a gente tem que pensar também que a educação ela não pode ser somente um instrumento
para que eu me torne um cidadão produtivo. Porque se a educação ela servir apenas para que eu seja capaz de produzir, o abismo que nos separa de uma distopia, ele é eliminado, né? Então a gente tem que pensar de maneira crítica de que a educação ela deve servir para nos capacitar, né, para fazer com que nós possamos nos inserir no mercado de trabalho, mas não só para isso. A educação ela deve nos servir, né, e nós devemos nos servir dela também, para nos tornarmos, antes de sermos trabalhadores, cidadãos. Por isso que a gente chama de educação cidadã. Né? Então, nós primeiro precisamos aprender a nos colocar no mundo, a refletir acerca das questões que se apresentam diante de nós e dos problemas que estão o tempo inteiro nos cercando. Nós precisamos saber lidar eticamente com a realidade e aí sim nos tornarmos profissionais. Porque se houver essa inversão, e essa inversão é uma inversão intencional, de que você tem que estudar para trabalhar. Essa não pode ser a ideia. Estudar e trabalhar deve fazer parte de um processo maior. Né? Então, eu vou fazer engenharia porque eu quero ser engenheiro, mas engenheiro não é tudo que eu sou. Engenheiro é uma parte daquilo que eu sou. Né? Porque se nós não pensarmos desse modo, nós vamos tomar também a educação, essa nossa educação aqui, como uma educação condicionante. Isso é um problema e é extremamente perigoso, principalmente nos dias atuais, em que você tem valor não pelo que você é, mas pelo que você produz. Então, essa reflexão eu deixo para os senhores, né? Para os senhores pensarem. Assim como no Admirável Mundo Novo, os homens são condicionados a produzir muito e pensar pouco, será que isso não tem acontecido nos nossos dias, né? A gente está sendo habilitado para produzir muito, mas a crítica e a capacidade de pensar está sendo suplantada, subtraída, extirpada. Então, que o nosso desejo pela educação não seja um desejo por uma educação condicionada, que seja o desejo por uma educação que nos capacita para trabalhar também, obviamente, mas que nos capacita para sermos pessoas melhores e que para nossa ação no mundo, que nossa ação no mundo possa transformar a vida de outras pessoas. Porque se eu estou pensando em estudar e fazer faculdade, fazer curso, só para ter um emprego, essa educação que eu estou tendo, ela não é muito diferente do condicionamento do Admirável Mundo Novo. Então, eu preciso tomar esse processo educacional como uma coisa maior do que ser apenas um cidadão produtivo. É necessário que eu seja produtivo, mas cidadão produtivo não é tudo que eu sou. Eu espero que os senhores tenham entendido esse paralelo entre uma coisa e outra. Né? A ideia de que no Admirável Mundo Novo as pessoas elas são obrigadas a produzir muito e pensar pouco. Se nós não tomarmos cuidado, isso acontece conosco também. Né? A gente produz muito e pensa pouco. Né? Isso não é educação, isso é condicionamento. Então, tenham essa perspectiva crítica com relação àquilo que vocês querem fazer, para que a gente não reproduza, ou mesmo sem querer, aquilo que está acontecendo na distopia. Né? Eu estou aprendendo a trabalhar só para trabalhar. Não. Eu estou aprendendo para que esse aprendizado, para que esse conhecimento, seja ele técnico ou seja ele teórico, ele possa me ajudar a me tornar uma pessoa melhor e, por conseguinte, melhorar as pessoas que me cercam. Né? Caso contrário, a educação vai ser também uma educação condicionante e isso é um perigo para todo mundo. Bom, de minha parte, eu acho que eu já falei até demais, eu encerro. Eu acho que se você, a Bispo e o Cerqueira, se quiserem falar um pouco, fiquem à vontade. Os demais alunos também, se quiserem comentar, fiquem à vontade. A Célia também, se quiser falar, fiquem à vontade. Acho que da minha parte está ótimo já. Vocês querem fazer mais um? Peraí, Giovana, deixa eu carregar esse computador aqui, tá acabando a bateria. Alguém quer fazer um comentário? Eu acho que por ser 2 capítulos curtos até, eu acho que a gente conseguiu tirar bastante coisa até. Sim, sim. Porque, na verdade, assim, vocês conseguiram tirar a problematização de um capítulo de apresentação, né? Eles estavam só apresentando e ainda assim vocês acharam os elementos que estão ali presentes, né? Que é o condicionamento, a aversão à crítica, a biologia sendo usada pela ciência para transformar o cidadão em alguém produtivo, né, a supressão da liberdade. Esses são os elementos presentes. Né? Eu acho que vocês deram conta. Eu, da minha parte, fiquei muito satisfeito.
com a apresentação de vocês dois, né? Eu acho que não dá para esperar outra coisa. Eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo. No próximo encontro, nós teremos outros alunos. A ideia, eu tenho conversado aqui com a Célia, a ideia é que não fique só nisso também, né? A ideia é que a gente traga outras pessoas de fora também para falar e para cooperar. Então, assim, é que a nossa pretensão é que isso daqui seja um debate aberto, né, em que todos vocês podem participar. Acho que a Célia tem aí algumas palavras finais, né, Célia? Então, eu queria, assim, achei muito grande valiosa eles dois com essas apresentações e essas ramificações de ideias, né? Que eu também comecei a ler o livro também, não li tudo ainda, estou lendo. Então, assim, o que deu para perceber é isso mesmo, que o pessoal eles eram criados para não pensar, como se fosse uma máquina para produzir só aquilo que era para fazer. Não tinha essa opção. E trazendo para o mundo de hoje mesmo, nós lidarmos com essa diferença, não sermos condicionados a ficar só trabalhando sem ser uma pessoa melhor, né? Que às vezes se trabalha é tão capaz numa área e nas outras deixa a desejar. Aí se torna mediocridade, muito medíocre a pessoa, não tem valores acumulados. Nós temos que pensar seriamente nesses valores que nós temos que trazer para esse mundo real de hoje, que está na mão de vocês, que são adolescentes, né? São pequenos. Então, assim, nós estamos, que são adolescentes em formação, igual a Bispo falou, nós já somos um pouquinho melhores, né? Que já teve gente ainda que não tinha essa capacidade, embora tem muita gente. Então, conforme for desencaminhando o livro e as outras pessoas, a gente vai abrindo mais coisas, não é, João? Sim, claro. Acho que essa é a ideia, né, Célia? Que o debate seja aberto e que vocês tomem conta do debate, né? A aula é de vocês. Então, o Moisés falou, se alguém mais quiser falar também, fiquem à vontade. A Luísa parece que falou no chat aqui, a Lu. É que eu tô pelo celular aqui, mas eu não vi. A Luísa falou também. Professor, eu só tenho uma dúvida, tipo assim, se eu falar besteira, me perdoa. Eu pensei na distopia mais também, tipo assim, eu não consegui pensar muito no atual. Tipo, eu consegui pensar um pouco no atual, só que eu pensei muito mais na questão do diferente no nazismo. Seria uma distopia? Sim. Eu tava conversando isso com o Gabriel, né? O nazismo, ele se pretendia uma utopia. Porque ele se pretendia melhor, né? A ideia do Hitler com seu supranacionalismo era transformar a Alemanha no grande Estado mundial, digamos assim. Então havia ali a ideia de transformar o mundo para melhor. Então ele seria uma utopia. Mas na prática, Moisés, a sua observação ela é bastante pertinente. Na prática, o nazismo ele desagou numa distopia. Então, a gente consegue encontrar elementos do Admirável Mundo Novo presentes no governo do Hitler, né? No governo nazista. Então, por exemplo, as experiências genéticas e médicas feitas durante o regime nazista com os estrangeiros que eram capturados, essa tentativa de encontrar uma raça pura em detrimento das raças diferentes, essa tentativa de eliminar o diferente, acho que esse exemplo é o melhor, né? De eliminar ali todos aqueles que não fazem parte dessa raça superior. Então perceba, é muito interessante porque, embora a distopia ela esteja apontando numa direção de ficção, ela acaba tocando essa nossa realidade. Esses governos autoritários que ocorreram no século XX, sobretudo, né, o fascismo italiano, o nazismo alemão, né, as experiências catastróficas do socialismo chinês e russo, eles são muito parecidos com distopias, né? As pessoas diferentes são mortas, a ciência ela acaba servindo para tornar as pessoas muito parecidas, a crítica não é bem-vinda, né? As pessoas precisam ser sempre produtivas, a produção está sempre no horizonte. Então percebam, é sempre a ideia do sujeito diferente excluído, né? Uma ideia de segurança muito presente. Então quem está dentro está seguro, quem não pertence, quem não tem esse pertencimento está em apuros, e a ideia do cidadão produtor, né? Do cidadão que produz. Então, eu pensei também, professor, perdão, eu pensei também na questão da manipulação, porque, tipo assim,
algo que eu estudei, eu vi que o Hitler, tipo, para implantar o próprio nazismo, ele começou por onde? Pelas crianças, pelo início. E ali, a partir dali, ele foi conseguindo garantir esse regime. Excelente observação, mas as duas alterações duas coisas que o Hitler fez quando ele assumiu o governo foi mudar o status educacional e alterar os limites gramaticais do idioma alemão. Percebam, parece duas coisas simples, né? Mas elas não são, porque uma vez que você altera a linguagem, você corta a carga histórica da linguagem. Então, houve uma reforma ortográfica, pode parecer uma coisa simples, mas não é. Houve uma reforma ortográfica na Alemanha, logo quando o Hitler assume, com a ideia, com o intuito de transformar a linguagem numa linguagem mais objetiva, né? A semântica não era bem-vinda. E depois houve também essa mudança educacional, né? A educação passou a ser uma educação ideologizada, uma educação com a finalidade de elevar a Alemanha ao status de grande nação. E aí é uma educação nacionalista ao extremo. E isso é muito interessante, foram ótimas observações que você fez aí. A ideia de que é necessário condicionar as gerações que estão vindo para que no futuro essas gerações acabem acatando e aceitando esses planos distópicos. O que é interessante pensar, Moisés, é que quem está planejando isso nunca imagina, nunca pensa numa distopia. Então Hitler ele não queria construir uma distopia. Hitler tinha no horizonte uma utopia. Ele queria, entre aspas, né, muitas aspas aí, devemos tomar bastante cuidado com isso, mas ele queria um mundo melhor. Qual é o problema? O problema são os critérios daquilo que ele toma como um mundo melhor. E aí você tem vários elementos, né? Senão a gente podia discutir aqui a partir da banalidade do mal e outras questões, mas é exatamente isso que você falou, né? A gente precisa condicionar aqueles que estão vindo, porque não dá para educar o adulto, né? A Hannah Arendt diz isso, né? Ela faz uma reflexão, ela diz, existe uma grande luta entre os ideólogos no âmbito da educação, porque sabe-se que o adulto é mais difícil de educar. Então, existe sempre uma batalha para conseguir conquistar a educação, sobretudo a educação infantil, essa do fundamental ali, porque é ali que você dá as bases de uma sociedade futura. Né? Então, é bastante importante pensar nisso. Né? Essa manipulação, como você disse, de maneira bastante pertinente, ela ocorre não só biologicamente, né? Ela ocorre também ideologicamente. Acho que a Luísa escreveu aqui, né, Luísa? O comentário da Luísa é o seguinte: acho que hoje em dia somos uma geração mais inteligente, digamos, as pessoas buscam mudanças e questionam. Antigamente, na época dos nossos avós, se algo era imposto, era aquilo e ponto. Não tinha tanta discussão. Não consigo falar muito porque tem barulho aqui em casa. Acho que isso sim, Luísa. Acho que à medida que o conhecimento vai aparecendo, né, e que a gente vai tendo acesso à informação, não que informação e conhecimento sejam a mesma coisa, mas à medida em que a gente vai tendo acesso à informação, nós vamos comparando os mundos, né? Então o que você fez aí, você comparou o mundo atual com o mundo passado, né? E aí, quando você não tem uma referência, você pode comparar o mundo real com esses mundos ficcionais, que é aquilo que eu falei na outra aula. Então, como eu não sei se o mundo, como é um mundo diferente do meu dentro dessa minha realidade, eu penso no mundo ficcional. Foi o que o Platão fez com a República, o que o Santo Agostinho fez com a Cidade de Deus. Né? Todas as utopias, elas têm essa finalidade. Você compara o mundo perfeito com o seu mundo e você percebe os problemas do seu mundo. No caso de pensar o passado, como você disse, eu acho que esse acesso que a gente tem à informação, desde que seja bastante refletido e bastante crítico, ele nos ajuda a pensar isso mesmo. Realmente, Luísa, o mundo antigo não, né? Mas 2 gerações atrás, digamos assim, as coisas não tinham a dimensão que hoje tem. A gente pode pensar aí, por exemplo, nos direitos das mulheres, né? No racismo como algo proibido por lei, essas coisas, há um tempo atrás, elas não eram sequer imaginadas. Então, eu acho que isso é bastante interessante pensar também. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Eu tô no quarto da minha irmã, tá, pessoal? Tem uma mesinha rosa aqui atrás, aqui, ó. Eu tô no quarto da minha irmã, tá? Que a internet aqui é boa. Ninguém tem nenhum comentário? Se não há nenhum comentário, se ninguém mais quer participar, eu acho que a gente pode encaminhar, né, Célia? Para finalizar.
Aí Então, depois pessoal, nós vamos dividir, né? Desculpa. Depois nós vamos dividir pelos outros capítulos, mais alguns alunos, né? sim, sim. Se vocês quiserem já fazer, se candidatarem, falem conosco no PV, né, Célia? A gente Isso. já dá andamento. A gente quer que seja uma democracia para que não seja uma dedocracia. Né, para a gente não ficar apontando o dedo e falando, você faz, você faz, você faz. Se vocês já quiserem fazer, fiquem à vontade. Agradeço, né, a Bispo e o Cerqueira pela coragem de serem os primeiros. A gente sabe que toda vez que você começa um trabalho, isso requer muito mais coragem. É sempre mais difícil começar, né? Então, parabéns aos dois pela coragem de virem aqui. E não só pela coragem, mas pelo trabalho bem feito, né? Vocês fizeram um trabalho muito legal. Quando eu li os slides aqui, a Célia me mandou antes, eu quase caí para trás, porque eu falei, nossa, os slides que eles fizeram estão muito melhores que as minhas anotações aqui, ó. Se eu soubesse, eu tinha usado os slides deles, né? Então, assim, parabéns por terem tido essa coragem, eu acho que isso é muito importante. E obrigado por estarem aqui. Nós queremos agradecer aos demais alunos que aqui estão também. E que vocês participem, fiquem à vontade para participar conosco, para questionarem, né, Célia? A gente está aberto a discussões, né? Nós estamos abertos a discussões aqui. Então, se vocês quiserem participar, falar, trazer exemplos, é o que eu disse, o Admirável Mundo Novo, ele é o pano de fundo, que a gente tem que ler de maneira sistemática, mas a gente não precisa ficar parado só no Admirável Mundo Novo. A gente tem outras possibilidades de pensar de maneira a coadunar essa nossa participação aqui, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Professor, tem uma Pode dúvida. falar, Bito. A gente vai ler o livro todo? A ideia é essa, a leitura do livro inteiro. Assim, entendi. Eles são 18 capítulos, né, Célia? Nós temos uma matemática aqui. E aí ela tá já fazendo... dividi direitinho, já. A Já Célia dividi, fez... eu vou mandar no grupo, viu, Gilvan? Certo. A Célia fez a divisão, porque se fosse depender de mim, a gente ia ficar até o final do ano tentando dividir. Aliás, Célia, o que eu vou fazer publicamente, o que eu fiz em privado. Você falou, eu vou te ajudar, mas assim, a sua ajuda tem sido incrível, assim, você tem feito demais, assim, muito obrigado, e assim, ajudar não, né? Você tem participado. Obrigada eu por participar. Quando eu penso em fazer, a Célia já fez, fala, isso sim é eficácia, né? Tá no Admirável Mundo Novo, a Célia. Obrigada, Gilvan, você que é admirável. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Se ninguém tem mais nada a trazer, é isso. A gente finaliza por aqui. E a gente se encontra daqui a 15 dias, né, Célia? Daqui a 15 dias nós nos encontramos. Mas eu vou fazer um convite, Gilvan. Amanhã minha live às 16, em matemática, as APs, a gente vai fazer bastante coisa. Isso, é importante também. Outra questão importante aí são as APs, né? Elas estão no horizonte, na quinta e na sexta, né, Célia? Quinta e sexta. Então, assim, quem está aqui, participe nas APs, né? Façam aí, cumpram a parte de vocês, que eu tenho certeza que isso adiante, no futuro, vai trazer bons frutos para vocês também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê na eletiva daqui a 15 dias e nas nossas aulas ainda essa semana. Coloque o nome no chat, né, Gilvan, para a chamada? Valeu, tchau, professor. Isso. Tchau. Quem não assinou, coloca o nome e o número no chat, tá bom? Para de gravar. Tchau, professor. Obrigado.